para vocês, vocês viram ontem, pessoal, que eu mandei para vocês no grupo, que o chat das conversas todas, viram? Sim, prof, vimos, a gente viu lá. Em Pois PDF, é. né? Isso mesmo, né? Uhum. Isso vai ser feito agora em todas as aulas, tá? Para ver o que vocês conversam e quem realmente está incomodando os colegas e que está atrapalhando a aula com conversas no chat que não são adequadas para o momento e que irritem, porque daí um começa, o outro quer responder e acaba que vocês não prestam atenção nas aulas. Então, toda aula, a Simone vai tirar um print do chat que vai ser analisado, e se a gente achar que o aluno realmente está atrapalhando as aulas online, ele vai ser suspenso das aulas online, vai assistir as gravações só, tá? Até ele se dar conta de que é uma aula como qualquer outra, que tem que ter um comportamento adequado, que não pode ficar atrapalhando a aula, porque se alguém começa com alguma coisa, vocês sabem como é que é. Adulto já não segura muito, imagina adolescentes, né? Não vão segurar mesmo. Daí um quer responder, o outro quer responder, o outro fala, o outro pede para parar, o outro, sabe? E tumultua a aula. Ninguém consegue aprender desse jeito. Então, essa decisão foi tomada e a gente já está com mostrou para vocês ali que a gente pode ver o que vocês estão falando. Então, por favor, sabe, se controlem. Se quiserem, até no momento de aula, professor, quero contar uma coisa, tudo bem, entenderam? Agora, essa conversinha por fora vai ter que deixar de existir, porque senão vocês não vão conseguir fazer um bom trabalho, tá? Outra coisa que eu quero combinar com vocês é quarta-feira que vem a gente vai fazer a provinha online, tá? Vai fazer durante a aula, certo? E deixa eu terminar de falar. Eu só comecei, gente. Escutem, aprendam a escutar. Então, eu vou pegar, vou mandar para vocês o link da prova e vocês vão fazer durante a aula, tá? Vocês podem estar com um livro, né? O que vai cair na prova, eu já vou dizer agora, tá? Então, já anotem aí, certo? O que vai cair, tá? A prova online de vocês. Aqui, ó. Vai cair as relações ecológicas, tá? Que tá na página, pode marcar aí, ó, 178 a 182, tá? Depois, vocês vai cair também os domínios morfoclimáticos. Aí vai cair Cerrado, Caatinga, domínio das araucárias e ecossistemas aquáticos, tá? Pode repetir, prof. Pode repetir, que eu não peguei o começo, eu tava procurando um negócio para anotar. Repetir tudo? Relações ecológicas, que começa lá na página 178, tá? Então, todas essas relações ecológicas aqui. Os domínios morfoclimáticos, tá? Vocês podem dar uma olhada em tudo, assim, tá? Dar uma lida em tudo, mas o que mais que eu vou tá pedindo é o Cerrado, tá? Cerrado, Caatinga, mata de araucária e ecossistemas aquáticos. Pegou? Então, claro que vocês vão estar consultando, né? Não tem como não fazer isso, né? Pode olhar no livro. Então, bem no comecinho da aula, eu vou passar para vocês, no grupo, o link da atividade, certo?
E aí eu vou ficar aqui e vocês vão fazendo e me mandando, tá bom? Porque no final tem lá enviar, aí vocês fazem e enviam, certo? Esse link dá para mandar pelo chat também. Dá para mandar, tá? E outra coisa, esse do domínios morfoclimáticos começa em que página? Eu falei Cerrado. Então, mas qual Caatinga. página? Tá, procura aqui. Agora aqui eu me atrapalho para procurar, porque eu tô cheio de papel. É só olhar no livro, tá lá, ó, domínios. Eu vou dizer onde é que tá domínios morfoclimáticos, tá bom? Aí dali tu vai, procura Cerrado, Caatinga, Mata de Araucária e começa na página, os domínios começa na página 184. Aí tem domínio Atlântico, domínio não sei o quê, vocês vão começar ali no Cerrado, Caatinga e Mata de Araucária e ecossistemas aquáticos, tá bom? Que dia que vai ser? Quarta, dia 3, né, prof? Quarta-feira. Tá. É dia bom? 3, né? Acho que é. Acho que é, tá? Pessoal, então aqui, ó, nós vamos começar a apresentação para terminar a nossa apresentação e corrigir a nossa tarefa, tá? Certo? Sim. Então vamos lá. Prof, é que eu entrei com 2 contas, porque uma conta funciona o áudio e outra não. Ah, Um tá. computador funciona e outro não. Tá. Então tem que explicar, porque senão aparece ali 2 nomes, porque vocês sabem que estava acontecendo muito de entrar penetra nessas aulas, né? Principalmente no 9º ano estava terrível. Então, o que acontece? A gente não nega a entrada se não conhece, tá? É a mesma coisa, por exemplo, o Davi está entrando com desconhecido, sabe? Não dá, tem que colocar o nome, tem que se identificar. A Helena entra como Helena, o Bernardo entra como Bernardo. Aí tem uns que eu já conheço, né? O Sérgio Osmar aqui, eu sei que é o Arthur, né? Alguns eu sei, mas outros não. Então, é melhor se identificar, né? Tá? Vamos lá? Agora. Ô, prof, só uma coisa. Oi. O Pedro Santana disse que ele não tá no grupo, só que, tipo, eu não tenho como adicionar ele no grupo, porque eu acho que ele me bloqueou no WhatsApp, daí eu não tenho como adicionar ele no grupo. Quem? O Pedro Santana. Qual o grupo? O grupo do WhatsApp? Ele não tá? Porque eu acho que ele me bloqueou, daí eu não tenho como adicionar uma pessoa que... Eu acho que eu não tô nele também. Eu tô? É que tu não tem telefone, né, Bernardo? Então, né? Então... Ô, prof, eu acho que dá para fazer, botar o link no chat, que nem a Cecília fez. Aí todo mundo consegue entrar na hora. Ah, então tá. Assim fica mais fácil, de Tá verdade. bom, tá bom. Deixa eu ver aqui, eu tava aqui no lisossomo? Ou já tinha passado? Já tinha passado. Tava no Tava nesse aí, tava nesse aí. Tava nesse aí. Sim? Tá. Pera, tava nesse. Então, ó, dê uma olhada aqui, é isso? Diferença entre célula animal e vegetal? Eu acho que é. Esse foi o que a gente não tinha visto ainda. Ah, tá. Então tá. Então eu já sei o que eu fiz aqui. Tá. É porque esse aqui eu quero deixar por último. Já falei de centríolos. Já, né? Ribossomo já falei, já. Retículo endoplasmático, já. Complexo Golgiense, falei? Não, né? Não. Não. Então é esse aqui Eu que acho a gente que vai não. falar. Esse aqui não falamos, não. Então, aqui, ó, o complexo Golgiense. Gente, tem um microfone aí que está atrapalhando. O complexo Golgiense, ou complexo de Golgi, Golgi é o nome do médico que descobriu essa organela celular aí, tá?
Então, o complexo de Golgi, ou o aparelho de Golgi, ou complexo golgiense, tá? Ele é uma organela, né, das células eucariontes, e ele tem, assim, uma porção de discos, todos com membrana, e eles são achatados, empilhados. Imagine assim, quer ver, ó, um monte de saquinho de supermercado, tá? Um em cima do outro, tá? Então, o complexo golgiense é uma coisa assim, ele é um amontoado de discos, todos com membrana, que são empilhadinhos, né? Todos juntinhos. Ó, aqui vocês têm uma imagem microscópica de um complexo golgiense. Aqui é desenho, tá? Aqui não é desenho. Aqui é uma célula que estava sendo observada no microscópio, né? E foi focalizado aqui o complexo golgiense, tá? Então, estão vendo? Aparece um monte de disquinhos achatados, né? Tá? E essa organela aqui, esse órgãozinho da célula, ele armazena e exporta a proteína que foi sintetizada na célula, tá? Então, as proteínas, elas geralmente são sintetizadas lá no retículo endoplasmático rugoso pelos ribossomos. E depois daí, o complexo golgiense armazena essas proteínas e exporta ela pela célula, certo? Além disso, ele origina os lisossomos, tá? Então, ele dá origem àquela outra organela que a gente viu lá anteriormente, que é a organela digestiva da célula, né? Ele dá origem aos lisossomos e os acrossomos dos espermatozoides, tá? Então, olha que interessante. O complexo golgiense vai dar origem ao acrossomo dos espermatozoides. Eu já vou mostrar o que é o acrossomo do espermatozoide, tá? Então, o complexo golgiense que vai dar origem a essa partezinha do espermatozoide, que é bem importante, tá? E o complexo golgiense, ele também produz açúcares, certo? Aqui, ó, acrossoma. Significa, acrossomo ou acrossoma, né? Significa topo do corpo, tá? É isso aqui, ó. Esse pedacinho aqui, estão vendo, ó? Mais escurinho aqui do espermatozoide. Vocês sabem que o espermatozoide é uma célula, né? É o gameta masculino. Ele é uma célula eucarionte, que tem o seu núcleo. O núcleo tem uma membrana, então por isso é uma célula eucarionte, e dentro do núcleo tem um material genético. E aqui tem essa partezinha no topo da cabeça do espermatozoide, ó, que é o acrossomo, tá? Esse acrossomo é uma vesícula repleta de enzima digestiva, tá? Então, aqui dentro, ó, tá cheio de enzima digestiva, tá? E as enzimas, elas quebram coisas, elas desmontam coisas, né? Tanto é que no nosso estômago tem uma enzima chamada pepsina, que vai desmanchar as proteínas, né? Da carne, do presunto, do hambúrguer que a gente come, enfim, certo? Então, enzima é isso, enzima serve para transformar, quebrar, desmanchar, certo? Então, aqui na cabeça do espermatozoide tem o acrossomo, né? Que é uma vesícula, é uma bolsinha cheia de enzimas digestivas, tá? E ela fica aqui, né? Perto do núcleo, tá? Opa! Ai, gente, desculpa. Perdi aqui o meu... Tá aqui. Tá. Aqui deu para entender, gente? Sim, deu. Sim. Alguma pergunta sobre isso? Não. Por enquanto, não. Tá. Então, aqui, ó. Mas não esqueçam, o espermatozoide não é uma organela, tá? O espermatozoide é uma célula, certo? E só eu estou mostrando porque eu estava falando do complexo golgiense. Complexo golgiense armazena e exporta, distribui, né? Ele é tipo um almoxarifado, assim, sabe? O complexo de Golgi, tá? Ele tem várias substâncias, ele armazena, mas principalmente proteína, né?
para depois, a hora que precisar, ele manda, faz a célula pega, né, essas substâncias, tá? E ele é responsável também por produzir o acrossomo dessa célula, que é o espermatozoide, tá? E o acrossomo do espermatozoide é essa vesícula que está cheia de enzimas digestivas, certo? Aí aqui, ó, aqui terminou. Tá. Deu para entender? E sabe para que serve essa vesícula digestiva aqui no ponto, na cabecinha do espermatozoide? Para ele poder penetrar no óvulo? Exatamente, tá? Porque quando ele chega, quando ele entra, quando ele se aproxima, né? Um só se aproxima, porque quando a cabecinha do espermatozoide bate no óvulo, se forma tipo uma coroa, assim, que a gente chama de radiata, né? E aí não deixa imediatamente mais nenhum entra. E aí esse aqui libera as enzimas para poder penetrar no óvulo, tá? A enzima rompe, né? A membrana do óvulo e consegue entrar, e aí os núcleos depois do espermatozoide e do óvulo vão se misturar, vão se fundir para misturar o material genético. Oi. A minha avó, ela vive me mandando uns vídeos do óvulo penetrando no espermatozoide. Daí, tipo, ela sempre me manda uns negócios do... É legal ver, porque, tipo, engraçadinho ver todos. Todos correndo, né? Tá, então agora eu vou mostrar. Tá, pessoal, então aqui. Eu falei da célula, né? Falei das partes principais da célula. Falei de célula procarionte, que não tem membrana nuclear, né? E falei de célula eucarionte, que tem membrana nuclear. E aí falei que as células eucariontes, elas têm muitas organelas. E falei das principais organelas da célula, certo? Todas essas organelas, elas são membranosas, tá? A célula procarionte, ela tem basicamente só o ribossomo, certo? Que é uma organela que vai produzir proteína, tá? As outras células têm mais organelas, só que assim, nem todas as organelas estão em todas as células. Existe diferença entre essas organelas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho da diferença entre a célula de origem animal e a célula de origem vegetal, certo? Então, assim, as células de origem animal, elas não têm parede celular. Vocês lembram da parede celular que a gente viu que alguns fungos tinham, os vegetais têm, né? E as bactérias, certo? A célula animal não tem parede celular. A célula animal só tem membrana plasmática, tá? E a célula animal também não tem uma coisa chamada cloroplasto, tá? Esses cloroplastos são organelas dentro da célula que têm substâncias que vão dar coloração ao vegetal, certo? Então, tem os eucoplastos também, que são transparentes, que são brancos, né? Mas os cloroplastos, eles vão dar cor aos vegetais, tá? Então, só os vegetais têm cloroplasto, certo? E um dos cloroplastos mais importantes para o vegetal é a clorofila, né? Que é formada num cloroplasto e que dá cor verde para os vegetais, tá? Posso fazer uma pergunta meio boba? Oi. A cloroquina tem alguma coisa a ver com isso? Não. Tá? Então, o que acontece? Aqui, ó, a parede celular e os cloroplastos só vai acontecer nas células vegetais, tá? Outra diferença entre a célula vegetal e a célula animal é que a célula vegetal, ela sempre tem uma forma mais fixa, assim. Ela é mais retangular. Não é que ela seja retangular no sentido geométrico da coisa, mas ela tem um formato sempre mais retangular, assim, tá? Já as células animais, elas são mais arredondadas ou então tem forma irregular, certo?
Tanto as células vegetais como as animais são eucarióticas, tá? Então, elas têm muitas características em comum, certo? Então, elas têm a presença da membrana celular, porque a célula vegetal, ela tem parede celular, mas ela tem também membrana celular, né? A célula animal é que não tem parede celular, tá? Ela tem organelas, né? Ela tem núcleo, né? Mitocôndrias, retículo endoplasmático, ela tem tudo isso, tá? Como a célula animal tem. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho uma célula animal, né? E eu tô vendo aqui, ó, eu tenho o citoplasma, tá? Aqui a parte viscosa do citoplasma é o citosol, né? E aqui dentro eu tenho as organelas, ó, tá? Aqui eu tenho a mitocôndria, certo? Ó, aqui, mitocôndria, tá? Aqui eu tenho o retículo endoplasmático rugoso, aqui eu tenho liso, aqui eu tenho complexo golgiense, aqui eu tenho lisossomos, ó, tá? Aqui eu tenho centríolos, certo? O núcleo com a sua membrana, com a sua carioteca, tá? E aqui dentro o nucleolo, certo? Gente, biologia é uma coisa tão doida que quando eu estava na faculdade, no sexto semestre da faculdade, eu fiz um trabalho sobre uma região aqui dentro do núcleo, tá? Que é organizadora disso aqui, ó, tá? Então, quando a gente estuda biologia, a gente vai estudando cada vez mais, né? Tá, estudou o núcleo, tá, estudou o núcleo. Agora vai estudar o nucleolo, tá bom, estudou o nucleolo. Agora vai estudar a região do núcleo que organiza o nucleolo, né? Que é a região organizadora do nucleolo, tá? E depois vai ter que ver o que organiza essa outra coisa. É bem isso mesmo, tá? Então, aqui a gente tem uma célula típica animal, arredondada. Ah, detalhe. Estão vendo que o núcleo da célula, ele é mais central aqui, né? Estão vendo aqui, ó, né? Ele está mais no centro da célula. E em volta as organelas. O retículo é sempre uma organela maior, assim, né? Os lisossomos são mais pequenos e as mitocôndrias são tamanho médio, assim, né? Esse aqui, o centríolo, a gente já viu, ele ajuda na hora da divisão dessa célula aqui, né? Então, ele ajuda na reprodução celular, tá? Aqui a gente tem uma célula vegetal. A gente percebe, ó, que a célula vegetal, ela tem um formato mais retangular, né? E olha aqui o núcleo, ele não é central. Ele está sempre mais na ponta da célula, num canto da célula, tá? Aqui eu tenho, ó, retículo endoplasmático, tá? Os ribossomos, esses pontinhos aqui. Aqui eu tenho o complexo golgiense, tá? Aqui eu tenho algumas vesículas que se soltaram aqui do complexo golgiense, tá? Que são... peroxissomos. Ah, isso aqui, os peroxissomos, eles são para degradar H2O2. Mas isso aqui, Bernardo, deixa para o segundo grau, tá? Isso aqui é mais complicadinho. Obrigada. Certo? Aqui, mitocôndria. Aqui as mitocôndrias. E aqui, gente, a grande diferença, ó, os cloroplastos, tá? Então, aqui é que vai se formar a clorofila, que a célula vai usar para captar energia solar, para fazer a fotossíntese, certo? E uma coisa bem assim, olhou no microscópio, viu um vacúolo, uma vesiculona enorme aqui, que armazena um monte de substâncias, tá? Esse vacúolo aqui, ó, é uma célula vegetal. O vacúolo, não que a célula animal não tenha, ela tem alguns vacúolos também, mas a da vegetal é enorme sempre, tá? E ainda tem um citoesqueleto, é umas estruturazinhas, tá? Que dão que estruturam, né, a célula vegetal, até para ela ter esse formato aqui, ó, que ela tem, certo? Tá?
Até aqui deu? Entendidinho ou tem alguma pergunta? Tudo bom. Uma pergunta, mas tipo, não é muito uma pergunta, é uma coisa mais assim, uma dica que eu quero, tipo, enfim, eu quero fazer resumo para estudar essa matéria, e aí eu queria saber se é melhor eu fazer tudo junto de uma vez, ou eu separo as organelas dos tipos das células e faço, tipo, digamos que 2 resumos, ou eu junto tudo e faço um resumo só? Ó, eu faria assim. Né, se eu fosse estudar, eu faria partes principais da célula, né? Daí eu colocaria lá a membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Toda célula tem isso, certo? Mesmo a célula procarionte, que não tem um núcleo organizado, mas ela tem uma região central ali onde fica espalhado o material genético, tá? Então, eu colocaria primeiro as partes principais da célula, depois, tipos de célula quanto a membrana nuclear, porque daí eu tenho 2 tipos. Eu tenho um tipo que tem membrana nuclear e um tipo que não tem, certo? Então, eu classificaria assim: tipo de célula quanto a membrana nuclear. Aí, procarionte, não tem membrana nuclear, material genético espalhado no núcleo. Eucarionte, tem membrana nuclear, núcleo, uma membrana protege o material genético. Aí, depois eu faria organelas celulares. Daí, eu falaria de todas as organelas, certo? Depois, diferença entre célula animal e vegetal, tá? Eu vou mandar para vocês esse PowerPoint, tá? Final da aula eu já mando. Eu já comecei a fazer o meu resumo. Até agora eu fiz sobre membrana plasmática, citoplasma, organelas, que daí eu fiz de todas, depois eu vou fazer uma por uma, e célula eucarionte, depois eu vou fazer o resto. Isso, porque depois dessa provinha, porque essa provinha que eu vou fazer com vocês quarta-feira vai ser um teste, tá? Porque é bem complicado fazer essas provas, elas demandam muito tempo, né? Porque não é como a prova no Word que tu digita tudo, ali não dá para tu digitar tudo, né? Tem coisa que tu tem que pegar a imagem, corta a imagem, cola opções e, enfim, é bem trabalhosinho, né? Sem contar, por exemplo, que quando chega para fazer uma prova dessa online para o 9º ano de Química é impossível, né? Porque tem muita sobrescrito, tal. Então, eu vou fazer um teste com essa prova com vocês para ver se ficou tudo bem, se deu certo, né? Se vai dar certo. E aí depois a gente vai fazer alguns exercícios assim já online, entenderam? Eu vou fazendo e vou passando para vocês sobre as células agora que a gente estudou, né? Dá para fazer um belo de um exercício online aí com vocês sobre isso, depois que a gente fizer esse, certo? E a gente vai fazendo. Também tem algumas experiências. Mas a prova vai ser de múltipla escolha, tipo, todas, porque as outras provas que a gente fez, todas foram de múltipla escolha. E tem que ser, né? Então, tipo, não vai ter. Todas as são de múltipla escolha. Não, todas não, tá? Porque dá para fazer que não seja de múltipla escolha também. Eu estava vendo ontem, dá para fazer, tá? Mas essa que eu vou fazer agora todinha de múltipla escolha, tá? Tá bom. Tá, daí, outra coisa. A gente vai começar depois a estudar a próxima matéria que a gente vai ver é origem da vida, eu acho, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Ó, a gente vai ver um pouquinho da Terra primitiva, mas isso aqui a gente vai fazer uma leitura mesmo, tá? E depois a gente vai trabalhar com as teorias sobre a origem da vida, tá? Então, geração espontânea e biogênese, o experimento de Red, Spelezini e por aí vai. Aí tem o experimento de Pasteur, e aí a gente vai fazer algumas experienciazinhas simples, tá? Eu vou fazer aqui, vou montar aqui com vocês,
Vocês depois vão tentar montar em casa com o que vocês tiverem e a gente vai observando os resultados, tá? Deu? Essa aula acaba às 11h05. Ó, vocês já estão de conversa no chat, né? Para saber a hora. Isso aí, Pedro, quando tu recebe lá o link, já vem a hora também que vai ser, tá? Pessoal, vamos corrigir a tarefa? Então, aqui, ó, eu vou chamar aqui as pessoas para ler. A gente tem, a primeira pergunta da tarefa é: que características permite classificar algo como ser vivo? Deixa eu ver. Evelyn. Devem conter como sua composição células, metabolismo, o ciclo da vida, capacidade de reprodução, a percepção do ambiente, a interação com ele e a presença de células. Isso mesmo, certinho. Todo mundo fez assim? Sim. Hein? Então tem que ter pelo menos uma célula, né? Tem que ter capacidade de interagir com o meio, se reproduzir, ter metabolismo, ciclo vital. Ciclo vital o quê? Nascer e morrer, né? Porque a gente já sabe que nem todos os seres vivos passam por todas as fases do ciclo vital, né? Tem uns que nascem e já morrem, né? Não conseguem se reproduzir. Então, pelo menos essas duas fases, tá? A segunda... Oi? Pode falar. Tem até um animal que ele é um inseto, ele só vive 24 horas só para se reproduzir. Ele nasce, reproduz, morre, literalmente. Tem até menos que isso, sabia? Aqui, ó, descreva os tipos de reprodução dos seres vivos, Helena. Na sexuada, o novo ser vivo se forma apenas com material genético de quem o origina, e já na sexuada há presença de 2 materiais genéticos. Isso. Alguém quer ler a sua? Mais alguém? Vera, posso ir? Pode. Tá. Sexuada. Os seres vivos precisam se reproduzir, tendo uma relação, mas só pode existir a cria, entre parênteses, o filho, se o macho cruzar com a fêmea, ou seja, com os 2 materiais genéticos. Certo. Tá certinho. A reprodução assexuada é uma reprodução sem material genético. Não, mas quem corrige, tem material genético, tá? Só que o material genético é só de um, certo? Uhum. Então, arruma aí agora. A 3. Faça uma tabela que indique a função das seguintes estruturas: ribossomos, mitocôndrias, membrana plasmática, lisossomo, retículo endoplasmático e complexo de Golgi. Então, vamos lá, Henrique. Ribossomo, qual é a função? Eu não entendi isso aí muito bem, prof. É dizer qual é a função da organela. Mas é que eu até tinha entendido, só que eu não entendi esse bagulho de fazer tabela. E aí eu acabei não fazendo mesmo. Posso falar? prof? Mas não precisava fazer uma tabela. Mas se quisesse, podia botar lá a tabela. Organela, depois na outra coluna da tabela. Função. Daí embaixo. Organela, ribossomo, função. Gente, organela. calma. Espera aí, eu estou falando com o Henrique, ainda estou explicando para o Henrique. Entendeu, Henrique? Mas se quisesse, podia botar só assim, ó, ribossomo, e colocar qual é a função. E tu não sabe qual é a função do... Tu sabe qual é a função do... Hã? De cabeça, não. Mas tu não fez a tarefa? A 3, não. Henrique. Deixa eu ver... Isabela Medeiros. Oi, prof. A função do ribossomo, qual é? Eu não fiz esse, eu também não tinha entendido. Posso falar? Daniel. Também não fiz. Pois é assim que vocês querem
corrigir tarefa na aula, né? Sem fazer. Posso falar, prof? Kian? Tá, os ribossomos são as estruturas nas quais são produzidas proteínas da célula. Isso mesmo. Sofia, mitocôndria, Sofia. Qual é a função da mitocôndria? Sua principal função é a geração de energia através da síntese do trisfosfato de adenosina. Mas onde é que tu procurou isso? Tu sabe o que é trifosfato de adenosina? No Google, professora. Pois é, mas tá errado, gente. Olha aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu falei ontem para o 9º ano. Uma aluna veio com um exercício todo errado, tá? Por quê? Porque ao invés de estudar pelo livro dela, pela aula que eu dei, ela foi para o Google. Aí, no site, ela pegou um negócio que ela achou que era aquilo, né? Porque tá lá, função do tal negócio, que nem aqui agora aconteceu, né? E aí, estava explicando uma coisa que tinha a ver com aquilo que eu tinha ensinado, mas não era a mesma coisa. Entendeu? Não era a mesma coisa. E aí se confundiu toda, porque não tinha aquele conhecimento ainda. Então, eu não quero que vocês vá para Google. Se vocês for para lá, vocês vão ver coisas tipo assim, enzima catalase, hiperoxissomo, e degradação do A Vera travou? Travou pra você também? Voltou. A prof voltou pra mim. Agora voltou. Lagada. Ela tá travada para mim. Deixa eu falar. Vera? Tá, gente, quando travar, não fiquem falando, travou, porque não adianta. Já falei isso para vocês. Espera um pouquinho para ver se destrava. Senão fica todo mundo falando ao mesmo tempo e não dá nada, tá? Então, assim, ó, tomem cuidado. Por quê? Porque, assim, ó, trifosfato de adenosina. Gente, vocês não sabem a quantidade de coisa que tem envolvida nessa pequena siglazinha aí, ó, tá? Que é o ATP, tá? E, então, fiquem com o que tem no livro de vocês por enquanto, vão aprendendo devagarinho, senão vocês não vão saber, certo? Qual é a função da mitocôndria? Produzir energia através da respiração celular, tá? Respiração celular, eu mostrei para vocês ali uma reação química entre o oxigênio e a glicose que vai liberar energia, certo? E água e gás carbônico. Nesse meio aí, ó, tem os ATPs, mas isso aí não é para agora, ainda tem que estudar uma porção de coisa antes de chegar lá. É aquilo que eu digo sempre, assim, ó, eu não posso dar um pedaço de carne para uma criança que acabou de nascer. Ela não tem estrutura, ela não tem como digerir isso, entenderam? Então, vocês tomem cuidado com o Google, tá? Porque muitas vezes só complica, tá? Muitas vezes. Ajuda muito, mas em outras complica. Porque a primeira coisa que eu vou fazer quando eu der uma prova e um aluno for fazer pesquisa no Google e botar lá trifosfato de adenosina, se ele não me disser o que é isso, eu não vou aceitar a resposta. Tá? Então, tomem cuidado. Não deu para terminar de corrigir, né? Acabou a nossa aula, tá? Verdade. Vocês... Não, ainda falta 2 minutos. Ah, é? Então, vou ver mais uma aqui. Tá, todo mundo entendeu? Gente, todo mundo entendeu que a mitocôndria é responsável. Sim. Sofia acertou. Sim. Sofia, tu não errou, tá? Ela produz energia através da respiração celular, tá? Só toma cuidado com o trifosfato de adenosina aí por enquanto, certo? Membrana plasmática, qual é a função, Bernardo? A membrana plasmática, ela meio que envolve e protege a célula. E
Ela envolve o conteúdo celular, né? E ela é o quê? Seletiva. Eu né? coloquei que ela controla a passagem de substâncias. Mas ela também... Ô, prof, ela também Oi. é bem burrinha, né? Que deixa os vírus entrarem. Mas aí não tem jeito, né? Vírus é outra história, não é uma substância, né? Lisossomos. Kian? Oi. Lisossomos. Lisossomos? Tá, são pequenas bolsas que se desprendem do complexo cogente e contêm enzimas digestivas. São responsáveis pela digestão celular de diversas substâncias. Digestão celular. É isso que, assim, ó. Primeiro momento, é isso que tem que ficar na cabeça de vocês, tá? Então, ribossomos, síntese de proteína, mitocôndrias, síntese de energia, produtora de energia para a célula, membrana plasmática, envolve o conteúdo celular e seleciona o que entra e sai da célula, lisossomos, faz a digestão das substâncias que entram nas células, retículo endoplasmático, transporta substâncias, né? E também atua na síntese de proteína quando ele é rugoso, e o complexo Golgi armazena e exporta substâncias para a célula, tá? Deu, né? Acabou, agora tá 1 minuto. Olha o João Pedro ali. Gente, então, tchau para vocês. Tchau, prof. Até semana que vem? Terça-feira e quarta a gente faz a prova, tá bom? Tchau, prof. Tchau, até mais.